Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Esse vai ser mais um vídeo sobre a série de estudo acerca dos atributos de Deus. E no estudo anterior eu falei acerca do significado da ira de Deus e a importância de nós compreendermos esse atributo de Deus que é tão negligenciado nos púlpitos da igreja moderna. E se você ainda não assistiu os estudos, eles vão aparecer aqui em cima nos cards para você acompanhar toda a série de estudos. E nesse estudo eu quero trazer alguns exemplos das escrituras ou talvez os mais conhecidos acerca da ira de Deus. E no Antigo Testamento, mais de 20 palavras são usadas para descrever a ira de Deus. E essas palavras são usadas em suas várias formas, num total de 580 vezes. Então, se formos detalhar as 580 vezes que ocorrem exemplos da ira de Deus no Antigo Testamento, o nosso estudo nunca acabaria aqui no canal. E a ira de Deus é um assunto tão importante quanto o seu amor, misericórdia, a sua bondade. A ira de Deus deve ter proeminência quando falamos do Evangelho com as outras pessoas, por exemplo. E agora, meus irmãos, depois de termos dado a definição da ira de Deus, veja alguns exemplos bíblicos que eu separei para falar sobre a ira de Deus. O primeiro exemplo nós encontramos quando Deus revelou a sua ira no Jardim do Éden, já demonstrando no primeiro livro das Escrituras, que está em Gênesis. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso, a terra foi amaldiçoada e a morte se tornou uma realidade terrível. Essa foi uma lição para o mundo de que Deus odeia o pecado. O pecado de Adão e Eva no Éden claramente demonstra a natureza hedionda de toda forma ou categoria de pecado. O ato de comer um fruto proibido parece até inofensivo quando comparado com as atrocidades que os homens cometem todos os dias. E ainda assim, esse ato de rebelião resultou na ira de Deus e na condenação do mundo inteiro. Isso nos ensina que todo pecado é hediondo diante de um Deus santo e justo. E todos aqueles que cometem tal pecado são objetos da sua ira. E o segundo exemplo nós encontramos ainda no livro de Gênesis, quando a ira de Deus foi manifestada no dilúvio, quando o nível da depravação da humanidade chegou aos piores limites e Deus disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O terceiro exemplo famoso da ira de Deus nós encontramos na destruição de Sodoma e Gomorra. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. O caso de Sodoma nos ensina que os pecados de lesbianismo e homossexualismo evocaram a ira de Deus. As coisas na nossa época não mudaram muito, pois ainda existem inúmeros homossexuais na nossa época. E, infelizmente, a igreja tem feito casamentos homossexuais, tem agregado homossexuais dentro das comunidades evangélicas sem arrependimento e confrontação desse pecado. E a ira de Deus se acumula cada vez mais contra eles. E o quarto exemplo, meus irmãos, que encontramos nas Escrituras foi quando Deus demonstrou a sua ira, libertando o povo hebreu dos egípcios em Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar.
O quinto exemplo que nós encontramos no Antigo Testamento, muito famoso também, está no livro de Levítico, quando Nadab e Abiú, eles morrem diante do Senhor. Vamos ao texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Nadab era o herdeiro natural do cargo de sumo sacerdote, e Abiú era o próximo na fila depois dele. Eles eram os filhos mais velhos de Arão. Moisés também era o tio deles. Seus nomes faziam parte da lista dos nobres dos filhos de Israel, que está em Êxodo 24, versículo 11. E estes dois irmãos, juntamente com os outros 70 anciãos, receberam no Sinai o privilégio de subir parcialmente no monte e ver à distância como Deus conversava com Moisés, registrado no livro de Êxodo, no capítulo 24. E Nadab e Abiú, eles foram chamados explicitamente por Deus, eles tiveram um grande privilégio para ele e os 70 anciãos. Mas as escrituras descrevem que eles podem ter bebido ou se embriagado antes deles cometerem esse erro. A ofensa deles pode parecer insignificante para pessoas acostumadas com esse tipo de negligência e pela adoração feita de qualquer maneira pela qual a nossa geração é conhecida. O pecado deles foi aproximar-se de Deus de uma forma descuidada, arrogante, inadequada, sem a reverência que Deus merecia. E eles não trataram como santo, nem exaltaram o seu nome diante do povo de Deus. E Deus fulminou eles diante de toda a congregação. E o sexto exemplo se encontra na morte de Uzá. Quando chegar a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Uzá era provavelmente um coatita, ele conhecia exatamente os seus deveres, sabia que tocar na arca era uma ofensa capital. A nenhum coatita em nenhuma circunstância era permitido tocar a arca, nem sequer olhar para ela. Mesmo assim, Uzá tocou na arca para impedi-la de cair no chão. Uzá ele assumiu que a sua mão fosse menos poluída que a terra, mas não era o chão ou a lama que profanariam a arca, e sim o toque de um homem. Uzá não era um homem inocente. Ele não foi punido sem aviso. E alguns comentaristas, eles comentam ao longo da história que essa é uma compreensão primitiva do Antigo Testamento acerca da ira de Deus. Pois como Deus pode matar um homem só porque ele tocou a arca? Esse questionamento, irmão, só demonstra o desconhecimento de quem Deus é, que é demonstrado em sua santidade e na sua ira, que é revelado nas Escrituras. Mesmo no Novo Testamento, irmãos, ele é descrito como um fogo consumidor e como um Deus que inflige ira. O último dos profetas, João Batista, ele pregou exatamente como os profetas do Antigo Testamento. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E essa repreensão atormentou os líderes judeus que imaginavam que a ira de Deus era reservada apenas aos gentios. E João Batista advertiu que toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo do inferno. E Jesus, meus irmãos, semelhantemente, quando ele pregou o seu maior sermão ao fariseu Nicodemos, que era um mestre em Israel, o apóstolo João escreve com essas palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu acho impressionante, meus irmãos, é que a nossa geração sempre para nesse versículo, mas se esquece que esse não é o final do sermão de Jesus. Olha a continuidade. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E mais adiante, quando Jesus ele foi para a Judéia, ele confirma a realidade daqueles que rejeitam ele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus. E eu gosto muito da citação do pastor Paul Washer, que ele diz que o evangelho, meus irmãos, não é salvação para todos, mas somente para aqueles que creem. Para o resto, meus irmãos, o evangelho é uma sentença de morte, pois a ira de Deus permanece sobre a cabeça de todos aqueles que rejeitam o evangelho de Cristo. E a maior demonstração da ira de Deus tenha sido o sofrimento e a crucificação de Cristo. Deus odeia todo pecado de um modo tão profundo que derramou sua fúria sobre o seu próprio Filho amado, quando naquela cruz ele levou os nossos pecados e a ira de Deus se acendeu contra o seu Filho amado, irmãos. E também nós encontramos a ira de Deus sendo manifestada diretamente pelo Espírito Santo em Ananias e Safira, que está registrado em Atos. Eles foram mortos instantaneamente depois de mentir ao Espírito Santo. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. O autor aos Hebreus também descreve a realidade da ira de Deus, porque o nosso Deus é como um fogo consumidor. E a lei no Monte Sinai, irmãos, prescreveu muitas punições severas, mas a punição é muito pior para aqueles que rejeitam a oferta da salvação por intermédio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E indo ao último exemplo, eu quero compartilhar a ira escatológica de Deus que será derramada no fim dos tempos contra os ímpios, que se encontra no livro de Apocalipse. E eu estarei falando mais detalhadamente no próximo estudo, falando acerca da ira do Cordeiro. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem que pode suster-se? Aquele Cordeiro antes manso e sacrificado no Calvário se tornou juiz de toda a humanidade. E agora, meus irmãos, esse Cordeiro está cheio de ira. Você consegue imaginar, por exemplo, a classe dos mais nobres do mundo, aqueles homens que crucificaram Cristo, Herodes, Pilato, Nero, Domiciano e todos os poderosos desse mundo, quando eles estiverem diante do tribunal de Cristo, eles aparecerão em primeiro lugar como aqueles que tremerão quando a ira do Senhor for derramada em juízo e sentirão todo o desespero que infligiram a outros. Mas não se esqueça que não será somente os poderosos, mas também os escravos, que era algo comum no Império Romano. O que João quer dizer? Ele escreve que todas essas classes em um mesmo estado de desespero, ele está mostrando que Deus não faz acepção de pessoas para o bem ou para o mal. Salvação ou condenação, irmãos, não depende da condição social das pessoas, desde os ricos até os mais pobres que estão nesse mundo e que rejeitaram Cristo e o Evangelho vão estar diante da ira do Cordeiro. E esse foi mais um estudo aqui no canal, meus irmãos, e como nós analisamos através das escrituras de Gênesis a Apocalipse, revelam esse atributo da ira de Deus claramente. A ira de Deus é um assunto tão importante quanto o seu amor, e por isso que nós devemos falar da ira de Deus. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se ainda não é inscrito, se inscreva para sempre estar acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal, e que Deus abençoe vocês também.